Bom, meu nome é Luiz Fernando Moreira Rodrigues e vou apresentar a linguagem de programação R. Os outros integrantes do meu grupo é Felipe Miranda Vicari Cruz, Guilherme Henrique Gomes e Marcos Francisco Siqueira. Nós somos o curso de Engenharia da Computação da PUC-Minas. A linguagem de programação R, ela contém um ambiente de programação integrado, que contém um conjunto de ferramentas de software para manipulação de dados, cálculos e apresentações gráficas. É uma linguagem bastante utilizada na área de engenharia, ciência e da estatística, pelo fato das pessoas que atuam nessas áreas não terem um conhecimento profundo em alguma linguagem de programação, e estes consideram a linguagem R de fácil programação. Na área de estatística, a linguagem R tem uma utilidade enorme, que permite ao estatístico incorporar no seu projeto uma organização de dados, que contém um conjunto de dados que pode fazer cálculos e criar gráficos a partir de um conjunto de dados. No momento da instalação da linguagem R, a linguagem vem com poucos pacotes, que são recursos para a programação. Porém, nós temos a possibilidade de ampliar esses pacotes, baixando da internet. Esses pacotes adicionais são criados por pessoas de várias partes do mundo. E geralmente eles são programados na própria linguagem R, em Java, C e também pelo Fortran. Em abril do ano passado, em abril de 2012, estimava-se que tinha 5.300 pacotes adicionais disponíveis para instalação. Falando um pouco da história da linguagem, ela foi criada por dois professores de estatística de uma universidade da Nova Zelândia, são eles Ross Iraka e Robert Gentleman, no ano de 1993. Essa linguagem ela surgiu com o propósito de oferecer recursos na área de estatísticas aos alunos das universidades, que naquela época existiam poucos recursos. Essa linguagem de programação R, ela é considerada implementação distinta da linguagem de programação S. E essa linguagem S, ela foi desenvolvida na década de 80 e ela começou no sistema operacional Linux e tinha como objetivo mexer com análise de dados e criação de gráficos também. Portanto, a linguagem R, ela herdou esse objetivo da linguagem S. E uma curiosidade é que códigos desenvolvidos na linguagem S rodam em um ambiente da linguagem R, sem nenhuma alteração. O ambiente de programação da linguagem R, ele roda na plataforma Windows, Macintosh e quase todos os sistemas operacionais Linux e Unix. Um dos recursos oferecidos pela linguagem é as técnicas de estatística e plotagem de gráficos. Os estatísticos eles conseguem plotar gráficos, incluindo uma modelação linear e não linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, agrupamento e outras técnicas de estatística. Aqui temos três exemplos da aplicação da linguagem para plotagem de gráficos. Primeiro aqui temos um gráfico que fala de uma topografia, uma curva de nível, e outros dois gráficos na área de cálculo, todos os três feitos na linguagem de programação R. Bom, agora vamos falar de um recurso de programação. Esses recursos eles caracterizam essa linguagem. São eles: o modelo de programação,
e paradigmas de programação. O modelo de programação da linguagem R é o assertivo. Esse modelo ele baseia no conceito de comandos que mexem com variáveis também. Lembrando que esse modelo de programação segue o modelo de Von Neumann. Já os paradigmas de programação da linguagem R é a orientação para objetos e o paradigma imperativo. A programação orientada para objetos baseia-se em objetos e classes de objetos. Esse objeto ele corresponde a dados de variáveis que têm direito exclusivo de acessá-los. Ou seja, uma função ela não pode acessar uma variável global, por exemplo, sem que ela não tenha direito a esse acesso, a essa variável. Esta é a definição da orientação para objetos. Já a programação imperativa, o paradigma imperativo, ele baseia em variáveis e comandos que manipula o estado de um programa. Já o que difere para a orientação para objetos é que no paradigma imperativo, variáveis podem funções podem acessar variáveis globais sem ter o direito de acesso. Podemos notar que a linguagem R ela é multiparadigma, ela possui dois paradigmas de programação. Essa característica são as tendências das linguagens atuais, de serem multiparadigmas, para torná-las também dinâmicas. Aqui temos exemplos. Um exemplo da orientação para objetos, que é um trecho de código desenvolvido em linguagem R. E podemos ver que temos duas classes de objetos, que é típico de um paradigma de orientação para objeto. Já outro exemplo é do paradigma imperativo, que temos uma função que recebe 3 argumentos. E dentro do bloco dessa função, limitado por essas chaves, temos vários comandos, inúmeros comandos. Esse código, então, ele é típico de um paradigma imperativo. Uma outra característica da linguagem R é ela ser dinamicamente tipada, ou seja, os seus valores, os valores das variáveis, são definidos em tempo de execução do programa. Porém, temos uma restrição. Por exemplo, se temos uma variável A do tipo int e uma variável B do tipo char, já definido os valores em tempo de execução, nós não podemos fazer nenhuma operação com essas duas variáveis, pelo fato de elas terem valores diferentes. Esta restrição ela é caracterizada por ser tipada fortemente. Outra característica da linguagem é ela ser interpretada através do seu próprio ambiente de programação, que essa interpretação é passada ao sistema operacional e posteriormente ao processador para que faça análise de dados. Já a estrutura de dados da linguagem R são os escalares, vetores, matrizes, quadro de dados e as listas. Essas são as principais estruturas de dados da linguagem. Agora temos aqui outro exemplo de aplicação. Temos 2 trechos de código. Ambos podem ser aplicados na área de estatística. Primeiro vemos uma função que calcula o fatorial de um número e outra função que calcula a combinação de 2 números. E outro trecho de código que tem uma função de aritmética básica, função de soma, multiplicação, subtração e divisão. Chegando ao fim, podemos concluir que essa linguagem R ela é uma poderosa ferramenta para a plotagem de gráficos,
para mexer com conjunto de dados, por ela ser uma linguagem de fácil programação, que pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha um objetivo que se enquadre a esta linguagem.